Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de física, na qual apresentarei para vocês os modelos atômicos. Vem comigo então, vamos para essa aula que é o começo aí da física nuclear, essa parte aí de nuclear. De que é constituída a matéria, né? Essa é a pergunta. O que é matéria? Algumas perguntas aqui interessantes, né? O que é a matéria, do que ela é feita, né? Matéria, chamamos de matéria todos os materiais que formam o universo. A matéria possui massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que é sólido, líquido ou gasoso é uma forma de matéria. A matéria é formada de átomos, mas o que é átomo? Já que tudo é formado de átomos, tudo ao nosso redor é formado por átomos. Átomos, segundo o filósofo grego Demócrito, se pegarmos um objeto e dividirmos em fragmentos em cada vez menores, o resultado dessa divisão seria um fragmento indivisível que ele chamou de átomo. Demócrito achava que toda a matéria existente era o resultado da combinação de átomos de 4 elementos. Os famosos 4 elementos aqui, né? Terra, ar, fogo e água. Então, o átomo é o seguinte, a própria palavra, na origem, né? É não, tom é divisível, né? Divisibilidade. Então, átomo é uma porção indivisível na matéria, a menor porção que você pode ter quando você divide uma matéria. É o menor pedaço possível. Um átomo que você não pode dividir mais, é aquele que você não pode dividir mais. O modelo de Demócrito foi baseado na intuição e na lógica. Aqui temos alguns objetos, né, que ele usou. Antes do modelo de átomo que conhecemos hoje, existiam vários modelos. Nos tempos de Isaac Newton, o átomo era considerado uma esfera muito pequena, rígida, indivisível e indestrutível. O que é a característica do átomo hoje, né? Como que a gente conhece o átomo? Como uma coisa muito pequena e indivisível. Por exemplo, pegando esse martelo, batendo num prego, né? Esse modelo foi a base para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. Outros modelos foram sendo criados à medida em que determinados experimentos revelaram a natureza elétrica do átomo. E o átomo com os seus prótons e elétrons, né? Vamos estudar alguns desses modelos. Primeiro, o modelo de Dalton. Dalton sugeriu um modelo no qual o átomo seria uma partícula rígida e indivisível. Ele acreditava que o átomo seria a partícula elementar, a menor unidade da matéria. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Eis aqui o modelo de Dalton, uma bola de bilhar, né? Como ficou conhecido o modelo, né? Modelo de Thomson. Thomson sugeriu um modelo no qual os elétrons com cargas negativas estavam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro. Esse modelo foi chamado de pudim de passas. Vê se isso aqui parece com pudim de passas. Beleza? Temos aqui elétrons e com carga positiva, né? Elétrons e meia carga positiva com a mesma quantidade, ocupando o mesmo volume. Então, se você tem uma quantidade igual de carga negativa e de carga positiva, o átomo é eletricamente neutro. Quando Thomson estava pesquisando os raios catódicos, verificou que eles poderiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas negativamente. Essas partículas ele chamou de elétrons. A atribuição da carga negativa ao elétron foi arbitrária. Foi uma coisa escolhida aleatoriamente. Modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é baseado nos resultados da experiência que ele e seus colaboradores realizaram. A experiência é esta que consistia no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com as partículas alfa que possuem cargas negativas.
Rutherford e seus colaboradores verificaram que apenas uma partícula alfa das 10.000 emitidas sofria desvio ou reflexão ao incidir na lâmina de ouro. Concluiu então que o raio do átomo era 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Então você tinha, por dentro do átomo, você tinha toda uma estrutura, né? Tinha elementos ainda menores do que ele. Inclusive os elétrons, os prótons, o núcleo. No modelo atômico de Rutherford, ele admite os elétrons gravitando em torno do núcleo. Aqui já aparece a eletrosfera, né? Conhecido como coroa. Aqui temos o núcleo e aqui os elétrons eles circulam em torno desse núcleo por uma linha imaginária chamada eletrosfera. Olha só que legal. Já temos aí a eletrosfera no modelo de Rutherford, é um avanço muito considerável. O núcleo era constituído de prótons de carga positiva e de nêutrons. Os elétrons de carga negativa giravam em volta do núcleo, ocupando uma grande região conhecida como eletrosfera. Esse modelo era chamado de planetário. Legal, planetário. O modelo era chamado de planetário devido à sua semelhança com o nosso sistema solar. Você tem um núcleo, você pode comparar o núcleo com o Sol. O Sol é o centro do sistema, como o núcleo é o centro do sistema, que é o átomo. E você tem os planetas girando em torno do Sol, orbitando, né, se movimentando. Assim como os elétrons orbitam, circulam, né, orbitam em torno do núcleo. E esses elétrons seriam, no caso, comparáveis com os planetas. E a órbita seria a eletrosfera. Mas havia um problema com o modelo de Rutherford. De acordo com a teoria eletromagnética, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitem continuamente energia, já que se trata de uma carga em movimento acelerado. Com a perda de energia, os elétrons se aproximam gradualmente do núcleo em trajetória espiral, até se chocarem com ele, acarretando um colapso da matéria. É que tá o problema, né? Como explicar isso, pessoal? O núcleo é formado de nêutrons e de prótons. Então, quando os elétrons perdem força ao se movimentar, o movimento acelerado, né, por isso eles emitem energia sempre, né? Os elétrons se aproximando do núcleo, eles vão girando em torno girando em torno do núcleo, só que como eles vão se aproximando, ó, eles vão em trajetória espiral, eles vão se aproximando do núcleo, olha só, eles vão girando em torno dele, mas vão se aproximando do núcleo cada vez mais, e aí que se chocam com o núcleo. Beleza? Por quê? Porque temos aqui prótons, e esses prótons atraem os elétrons. Então, se os elétrons vão perdendo energia, então eles tendem a ser atraídos pelos prótons que estão aqui. E aí vem o quarto modelo que não dá esse problema, o modelo de Bohr. O dinamarquês Niels Bohr conseguiu solucionar os equívocos cometidos por Rutherford, baseando-se na teoria quântica. Primeiro, um elétron em um átomo se move em órbita circular em torno do núcleo sob influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Primeira coisa. A atração coulombiana é basicamente a atração de duas cargas de sinais opostos. O elétron e o próton aí, né? O núcleo tem prótons e o elétron vai ser atraído pelos prótons que estão lá no núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Como é um movimento circular, então existe uma força centrípeta, pois o elétron se movimentar sempre acelerado. Como há uma aceleração, há uma força centrípeta, e a força centrípeta sempre tende o elétron para o centro, que é o núcleo no caso. Então vamos lembrar a lei de Coulomb. Beleza? Lembra? Vamos lembrar? Não lembra? Vamos lembrar. Aqui Qn é a carga do núcleo do átomo. Aqui temos
nêutrons e prótons. Então vamos considerar os prótons, já que os nêutrons têm carga zero. E aqui temos os elétrons. Veja que existe uma força de atração, porque o núcleo tem prótons e ele atrai os elétrons, olha só. E temos aqui uma distância entre eles que é especificada aqui, que é D. A força elétrica é diretamente proporcional a cada uma das duas cargas, do núcleo e do elétron, né? E a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, ou seja, a força elétrica é uma constante vezes o módulo do produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Isso aqui, basicamente, em matemática. Segunda coisa, em vez da infinidade de órbitas que são possíveis segundo a mecânica clássica, um elétron só pode se mover em uma órbita, na qual seu movimento angular orbital L é o múltiplo inteiro da constante de Planck dividida por 2π. Um momento aqui. Essa aqui seria a órbita proibida, né? E a única órbita que ele pode permitir que ele andar é isso aqui. Sempre o múltiplo da constante de Planck dividida por 2π. Não tem jeito. Esse é o único momento angular, né, da órbita do elétron. Não existe outro, né? Sempre tem que respeitar essa regra. Então é a constante de Planck vezes um K inteiro dividido por 2π, né? Terceira coisa, apesar de estar constantemente acelerado, um elétron que se move em uma dessas órbitas possíveis, estados estacionários, não emite nem absorve radiação eletromagnética, portanto sua energia total permanece constante. Número 4. A energia radiante emitida ou absorvida por um átomo equivale ao número inteiro de quanta, cada um deles com energia HF, sendo F a frequência da radiação e H a constante de Planck. H vezes F, né? Então, a variação da energia vai ser basicamente igual a frequência vezes a constante. Frequência da radiação vezes a constante de Planck. Essa é a energia radiante emitida ou absorvida pelo átomo. Beleza? Então, energia inicial menos energia final, ou o contrário, né? Igual a H vezes F. Frequência vezes constante de Planck. Planck considerou que a energia radiante não é emitida ou absorvida de maneira contínua, como em geral se pode imaginar, mas sim em proporções descontínuas, em pequenos pacotes, parte em parte, né? Emite um pouco, para, emite um pouco, para, certo? De modo que a energia E de cada pacote seja proporcional à frequência F da radiação. Cada pacote foi denominado de um quanto de energia, no plural quanta. Quantum, um quantum, dois quanta. Os quanta de energia luminosa foram batizados de fótons. Essa aqui é a radiação emitida, no caso. A variação de energia que se produz no átomo é sempre igual à quantidade de energia emitida ou absorvida. Como dito antes, né? Energia final menos energia inicial, né? É aquele cálculo que está sendo feito. Atenção! Primeira coisa, as órbitas circulares são denominadas níveis de energia e os elétrons que nelas se localizam constituem uma camada eletrônica. São conhecidos 7 níveis de energia para o átomo. Vocês conhecem isso aqui, né? Tabelinha periódica, né? Temos K, L, M, N, O, P, Q. Isso é mais coisa de química, né, rapaziada? Segunda coisa. Quando o átomo de hidrogênio, em seu estado normal, absorve de um fóton, a quantidade de energia necessária no elétron salta de uma órbita mais interna, EI, para outra mais externa, EE, de maior energia. O átomo se encontra no estado excitado. Da mesma forma, quando o elétron retorna à órbita de menor energia, o átomo emite um fóton de energia. Nesse caso, o elétron recebe energia externa e salta para uma órbita mais alta. Aqui ele está recebendo energia e ele vai para uma outra órbita, um nível mais alto. E aqui
Nesse caso, ele está emitindo energia. Agora, o que acontece quando o elétron perde? Quando ele emite energia, ele sai da órbita mais alta para uma mais baixa. Percebeu aqui? Então, ele está perdendo energia e ele vai para uma órbita mais baixa. A fórmula de Bohr para os níveis energéticos do átomo de hidrogênio. Então, aqui, esse nível de energia vai ser igual a menos 13,6 eletronvolt por N ao quadrado. Então, o N aqui é o número quântico principal relacionado com a órbita do elétron. Aqui é V eletronvolt, beleza? Agora, por que os fogos de artifício são coloridos? Quando ocorre a explosão da pólvora, a energia gerada vai fazer com que os elétrons que estão mais próximos do núcleo, que são aqueles de menor energia, dirijam-se a níveis de maior energia mais afastados do núcleo. Ao retornar aos níveis iniciais com menor energia, a energia que foi absorvida será liberada, emitindo luz colorida. Tudo isso aí tem a ver com os conceitos de modelos atômicos. Para a mistura funcionar, sais provenientes de diferentes metais são adicionados à pólvora, de modo que no momento da explosão uma cor seja produzida. A tonalidade varia de acordo com o componente. Sódio e cálcio dão a coloração amarelada dos fogos. Lítio e estronço dão a cor avermelhada. Bário e cobre dão a cor esverdeada. O ferro dá a cor dourada. Potássio dá a cor azulada ou púrpura. E magnésio dá a cor branca ou prateada. Primeiro exemplo vem da PUC do Rio Grande do Sul, essa questão. Um átomo excitado emite energia muitas vezes em forma de luz visível porque um dos seus elétrons foi arrancado do átomo, um dos elétrons desloca-se para níveis de energia mais baixos aproximando-se do núcleo, um dos elétrons desloca-se para níveis de energia mais altos afastando-se do núcleo, ou os elétrons permanecem estacionários em seus níveis de energia, ou os elétrons se transformam em luz segundo Einstein. A resposta B. Por quê? Porque ele, veja só, se ele emite energia, ele se desloca para um nível mais baixo, para uma órbita mais baixa e vai se aproximando cada vez mais do núcleo. Por isso que é a resposta B. Exemplo 2. Um átomo de hidrogênio, ao passar do estado quântico para outro, emite ou absorve radiação eletromagnética de energias bem definidas. No diagrama abaixo estão esquematizados os 3 primeiros níveis de energia do átomo de hidrogênio. Nós temos aqui o estado fundamental do átomo de hidrogênio, que é 13,6 eletronvolts. E aí, aumentando a energia, recebe energia e vai para o primeiro estado excitado. E depois o segundo estado excitado. E assim por diante. Considere 2 fótons F1 e F2 com energias iguais a 10,2 eletronvolt e 8,7 eletronvolts. Aqui é menos, né? Respectivamente, um átomo de hidrogênio no estado fundamental. Esse átomo de hidrogênio poderá absorver quais fótons? O 2, o 1, os 2 ou nenhum dos dois? Veja que a variação da energia é igual a EF menos EI, energia final menos energia inicial. O texto diz que o átomo encontra-se no estado fundamental. Logo, a energia inicial é menos 13,6 eletronvolts. Como vai passar de estágio quântico para outro, a energia final vai ser de menos 3,4 eletronvolts. Então está aqui, o primeiro estado excitado. Beleza? Então nós temos aqui uma continha, né? Energia final menos inicial, menos 3,4, menos 3,6, menos com menos fica mais, menos 3,4 mais 3,6 dá 10,2 eletronvolts. Então, se a gente comparar essa variação de energia, menos 10,2 eletronvolts, olha só. Então, esse número só é maior do que o F2, a energia do fóton 2, 8,7 eletronvolts, porque é exatamente igual à energia do fóton F1. Então, ele só vai absorver o fóton 1.
Não. Ué, mas por quê? É um pouquinho, rapaziada. Eu vou cortar isso aqui também. E absorve a quantidade de energia no seu elétron quando o átomo de hidrogênio se está normal. Absorve o fóton, a energia que necessária no seu elétron. Já sei. Então, galera, a alternativa correta é a B, apenas o fóton F1. Por quê? Porque como a variação de energia, a energia emitida, ele recebeu, na verdade, 10,2 electrovolts. Isso aqui é exatamente igual à energia do fóton F1. Beleza? Então, ele só pode ter absorvido o fóton F1 para poder avançar para o próximo nível. Quinto, modelo de Sommerfeld. A partir do modelo de Bohr, Sommerfeld propôs não só a existência de órbitas circulares, mas também a existência de órbitas elípticas. Para Sommerfeld, no nível de energia N, havia uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Por exemplo, no nível de energia N igual a 4, camada N, havia uma órbita circular e 3 órbitas elípticas. Cada uma das órbitas elípticas constitui um subnível, cada um com sua energia. Aqui nós temos órbitas elípticas e uma órbita circular. Só uma órbita circular, passa aqui o elétron, né, por ela. E aqui todas as outras órbitas são elípticas. E aqui no meio, obviamente, temos o núcleo. Então é isso, pessoal. Essa é a videoaula de hoje. E se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa aquele joinha maroto, se inscrevam, ative aquele sininho e acompanhem o canal. Todos os dias, aula de matemática. Segunda, quarta e sexta, aula de física, terça e quinta, às 10 da manhã, aqui com o professor Luiz Fernando. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e fui!